Oi, gente! Bora lá bater um papo nessa noite de terça-feira sobre a Lei do Autocontrole que foi publicada no penúltimo dia de 2022 e tá deixando o pessoal tenso, preocupado. Afinal de contas, o que essa lei que trata de um assunto que a gente já há alguns anos vem convivendo com ele aí na indústria de produtos de origem animal, no nosso caso na indústria de lácteos, o que mudou, onde está impactando aí na nossa rotina. Então eu vou aqui chamar o Igor, que é o meu parceiro de projeto da Qualilac, e vou convidar a Ju também, que é a nossa convidada VIP dessa noite, da Quality Alimentar. Aí os bonitos agora precisa aceitar no convite. Ah, muito bem, Gil, você foi mais rápida. Mulheres são mais espertas, né? Não tem jeito. Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo Esse bem, negócio Carol? do Oiapoque eu Chuí, né? Rondônia, Santa Catarina. Santa Catarina ou Rio Grande? Essa do Catarina é uma fase de divisa com o É Rio Grande. divisa, né? Quase Rio Grande do Sul e eu no miolo aqui fazendo as integrações da vida aqui em Minas Gerais, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo e contigo. Tô resfriada, mas estamos aí, né? Firme e forte, porque bambu aqui enverga, mas não quebra. A Aí. Josi, o Antônio entraram, o pessoal tá entrando aí para ver a gente, para falar com a gente. E o tema é polêmico e não é de hoje, né? Não Isso, é de hoje que é um tema polêmico, né, Ju? isso aí. Na verdade, assim, né? A gente já, indústrias maiores, já tinham o autocontrole implantado. Então, assim, o que tá pegando é nas indústrias menores. Então, vamos dizer assim, que agora que, vamos dizer, a fiscalização, por exemplo, eu vou botar a minha situação, né? Que eu peguei um estabelecimento DLT, né? E eu tive que fazer todo o PAC. Porque antes ele tinha um manual de boas práticas, normal, né? E agora que a fiscalização aqui começou a exigir os PAC, então, assim, eles estavam bem desesperados, né? E não sabiam nem por onde E era, começar, né? O que é, Igor? é produto de Isso, ele é uma origem animal? laticínio. Uma laticínio. E o que faz todo Olha, sentido, né? Porque até então eu fiz um resuminho aqui para a gente ir contando a história juntos e vocês dando a impressão que vocês têm aí, já que é uma live do Iapoca Chuí, né? Uhum. As impressões que vocês têm aí dos cenários que a gente tem em termos de Brasil. Mas o que faz todo sentido do o que a Ju está falando, porque até então a gente via essa expressão programa de autocontrole em vários documentos, em várias regulamentações, em várias legislações, mas não existia um documento mãe que dizia para a gente aqui é obrigado. Uhum. Então, assim, em 2017 isso ficou. Eu vou fazer um negócio por meio, assim, vou explodir por meio, né? Em 2017, isso ficou muito claro, porque o RISPOA, a revisão do RISPOA, trouxe para a gente, nos seus programas de autocontrole, nos seus programas de autocontrole, em vários momentos do texto aparecia a expressão, nos seus programas de autocontrole, a indústria, você tem lá, nos seus programas de autocontrole. Mas até então, até penúltimo dia de 2022, não existia um documento mãe que dizia, olha, tem que ter, se não tiver, acontece isso. É para ter, para existir isso. Fulano faz isso nesse negócio, ciclano faz isso. Não tinha, assim, uma divisão das coisas, uma especificação. E aí veio esse documento. E o que aconteceu? Teve o pessoal que ficou desesperado, porque não tinha, né, Ju? Isso Não aí. tinha, tem que começar Até agora, não tem pra onde escapar. no meu caso, ele é um laticínio que tem serviço de inspeção municipal, né? Bem pequenininho. No CIF, vamos dizer, 5, 6 anos atrás que eu trabalhei também numa empresa maior, já era realidade. Mas assim, não era tão como tu falou, falado, né? E assim, agora que a fiscalização começou, vamos dizer, não, vai ser exigido e vocês têm que ter, né? Então, independente se for pequeno, médio ou grande, tem que ter.
E isso tá na legislação, mas eu vou tentar fazer por parte aqui. Antes de mais nada, já como essa live está acontecendo, tem convidados de vocês, né? Mas ela está acontecendo no meu Instagram. Ju, eu queria que você contasse quem é você. É uma menina que tem 16 anos, trabalho menor aqui está sendo explorado, mas não há de ser nada, a gente vai passar, né? Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal daqui. Quem é você, com o que você trabalha, né? Você falou de pequeno, você falou de grande, mas o seu universo, ele não é só laticínio, né? Conta um pouquinho para a gente como que é a sua rotina de trabalho, de onde saiu a Ju? Então, eu sou Juliana Flávia Moraes, eu moro aqui na pontinha de Santa Catarina, em Itapiranga, no berço nacional da Oktoberfest, né? Para quem gosta de chopp aí. E nós fizemos divisa com o Rio Grande e Argentina. Eu tenho a cara de novinha, mas não sou, viu? Já estou na minha segunda faculdade. Eu sou formada em tecnologia em alimentos. Tenho pós em segurança e qualidade dos alimentos. E esse ano eu me formo em nutrição. Então, eu tenho minha empresa de consultoria e assessoria há 4 anos. E antes disso, eu atuava em indústria, como CLT, né? E agora, no caso, então, eu só faço a questão de LT, responsabilidade técnica. Então, eu atuo aí em laticínios, em gelados comestíveis, restaurante, padaria, açougue, entreposto, supermercado, mas de tudo um pouco, né? E sou prof Vocês acham que também. eu não paro? É que vocês não viram a rotina dessa menina ainda, viu? Pelo amor de Deus. Isso, então assim, eu tenho os cursos também, né? Então eu sou prof, palestrante e tô no agito, né? Então, assim, eu faço a teoria e a prática ao mesmo tempo. Então, isso que é o bacana e eu amo que eu faço, né? Dá Então, pra perceber. e assim vai. É, o Igor também, assim, vamos lá, Igor, quem és tu na fila do pão? Quem sou eu, né? Meu nome é Igor, algumas pessoas já me conhecem de outras lives. Eu moro em Rondônia, desde que eu nasci praticamente. Sou a terceira geração de laticinista na minha família, então eu sempre estive envolvido com o setor, sou apaixonado pelo setor. Eu me formei no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, então eu sou técnico em laticínio, depois eu fiz gestão da qualidade, fiz uma pós-graduação em gestão da qualidade, mas nunca atuei especificamente como, por exemplo, supervisor ou coordenador de qualidade. Eu fiz porque é uma área do meu interesse. Eu trabalhei 4 anos como gerente industrial em uma indústria de laticínios aqui de Rondônia. Depois eu saí porque meu avô se aposentou e eu fui assumir os negócios da família como representante. Então hoje eu tenho uma distribuidora de laticínios em Rondônia, atendo Rondônia, Mato Grosso, Acre, Amazonas, e também faço algumas consultorias, algumas responsabilidades técnicas. Eu acho E aí, que tá todo mundo na mesma Ju, vibe. o Igor e eu, a gente se conheceu ano passado, na verdade. Olha, a gente tem uma pessoa de Rondônia aqui, a Fabiana. Que bacana, ô, Fabiana. E aí, o Igor e eu, a gente se conheceu ano passado num projeto que foi, eu digo que foi o início, né? O embriãozinho aí da Qualilac, que foi um workshop em Rondônia. Na época, a gente só tratou de controle de qualidade. E aí, a partir desse projeto, desse evento, a gente entendeu que dava para espalhar mais ainda. E aí nasceu a empresa Qualilac mesmo, que é uma parceria minha e dele. Eu tenho o meu negócio, ele tem o negócio dele, e a gente tem junto esse projeto, e a gente vai fazer, então, 6, é o projeto, né? A ideia, vamos ver aí. 6 eventos, e o primeiro é o que vai acontecer em Chapecó, dia 15 de março, 15 e 16 de março, que você está sabendo e tal, e vai estar lá conosco, né? Que as inscrições estão abertas, tá, pessoal? Tá tudo no meu Instagram e no Instagram da Qualilac. E a gente não vai tratar de PAC na Qualilac, tá? Até porque é muito abrangente. Eu acho que PAC é um tema que requer uma dedicação de tempo e de concentração do profissional ali, muito específico, porque é um tema muito extenso. Por que a gente convidou a Ju para falar de PAC? Por que a gente veio aqui em nome da Qualilac para falar da Qualilac junto com o PAC?
Porque se é um evento voltado para a indústria de laticínio, se é um projeto que o Igor e eu idealizamos para levar informação técnica para a indústria de laticínios, e neste momento, um dos temas que tem angustiado o pessoal da área é justamente essa lei, eu falei, vamos lá, vamos tentar pelo menos trazer um pouco de conforto de informação para o pessoal. E a Ju, ela apareceu na Qualilac mesmo, falando, gente, eu quero participar, eu gostei da ideia, deixa eu estar com vocês. E do jeito que a Ju se interessou, naquele momento não era possível. E a gente conheceu a Ju e a gente começou a ver o trabalho da Ju e a gente começou a ver como a Ju, como ela mesma me definiu e definiu ela. A gente é eletrizante, a gente não para. E a paixão que o Igor tem, que eu tenho, a Ju também tem. De dividir informação. E é bonito de ver como a Ju trata um cliente de indústria, um cliente de uma merendeira, como ela trata um cliente de açougue. É alguém que precisa de informação, a Ju tá ali. Então, eu falei, Ju, vem cá, vamos conversar. Tu tem vivência de indústrias, tem vivência de pessoas de indústrias menores, de estabelecimentos menores, mas o foco é a segurança do alimento. Então, vem cá, vamos conversar sobre isso e o que você tá vendo aí. Então, a gente decidiu vir conversar um pouquinho sobre o autocontrole. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, no Instagram da Qualilac, no YouTube. Depois eu vou disponibilizar o vídeo para a Ju. A Ju vai botar no Instagram dela também, tá? E tem um presente. Essa live tem um presente. Porque, como eu falei, PAC é um assunto muito extenso, muito exaustivo. E eu digeri, li a legislação e fiz algumas anotações, fiz um resumo e junto com isso um pouco do histórico de como é que começou essa brincadeira de PAC. Então existe um material, existe um PDF e ele vai ser disponibilizado gratuitamente para todo mundo que quiser, tá? Eu só não vou falar para vocês ainda como, que eu estou esperando a Mariana me falar aqui. Porque o que acontece? Como ele é um arquivo em PDF, eu já tentei fazer isso várias vezes. Aí se eu ponho no Linktree, tem gente que não tem e-mail do Gmail, aí não consegue baixar do Drive, dá uma confusão danada. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo se eu consigo, através de um cadastro, na hora que você faz o cadastro, você já baixa direto o material. Mas, assim, amanhã, no máximo de manhã, vocês já vão saber como que vai ficar isso, entendeu? É só para facilitar, mas é um resumo. Silene, você vai ter, querida. E tá bem mastigadinho mesmo, tá? Então, assim, primeiro vamos falar de assunto mesmo aqui agora, né? Eu vou dar uma colada aqui para eu não perder o raciocínio, né? Como que tudo começou quando a gente fala de PAC na indústria? Em 1997, a gente tinha o quê? A portaria 368 do Ministério da Agricultura que falava dos programas de boas práticas de fabricação. Foi lá atrás, então, em 96. Vocês já eram nascidos, meninos? Eu sim. Uhum. Tá? Eu sou Os dois eu já era adulta. No caso, em 97, eu já estava dando aula dentro de uma sala, tá? Para crianças que eram todas do meu tamanho. São maiores que eu hoje, eu continuo do meu tamanho. Enfim. E aí, em 97, foi publicada, então, essa portaria e ela começou a falar de boas práticas de fabricação. E aí, era obrigatório. Manipula alimentos de origem animal, que é inspecionado pelo Ministério, tem que ter. E aí tá tudo bem, né, Igor, né, Ju? Todo lugar que vocês passam. Quantos anos que dá depois disso aí? 30 aí? 30 anos. 97, 97? dá 35 anos, 36 anos, talvez. Quase 36 anos depois. Não sei fazer conta, não, gente. Ajuda aí. Faz eu passar feio sozinha, não. Nós vamos ter que fazer a conta. Você tá mudo, Igor? Não. Tá, agora não tá mais. Mudo. Mas a conta, Ju, 2023 menos 1997, dá 30 anos, não é isso? Deu 30 anos é 26? 92. 26. Ai, obrigada, gente. Ai, eu adoro gente que sabe fazer conta. 26 anos depois, Nós somos ok. Não tem mais. Obrigada, Bel. Não tem mais laticínio que não tem, pelo menos, um manual de BPF. Mas eu vou falar para vocês que quando eu me formei em 2002, e mesmo depois quando eu comecei na consultoria e nos treinamentos em 2008, eu via laticínio que não tinha manual de BPF. Eu, infelizmente, vi muita gente comprar manual de BPF escrito, que era um laticínio escrito assim, nos peixes, nos ovos. Eu ficava assim, oi? Oh. Hã? Abate diário.
Abate diário. Abate diário. Você nunca viu, Ju? Você não pegou ainda, não? Eu fiz, gente, o meu TCC. Antes eu até tava lendo ali, tava me lembrando. Eu fiz o meu TCC na época, né, de tecnologia de alimentos, nos autocontrole. Daí eu ia em loco, né, e fazia verificação e tudo estava certo. Isso eu me lembro, mas isso faz o quê? Uns 9 anos, né? Por aí, mas era frigorífico, não era laticínio. Ah, não. Laticínio demora mais, Ju. As coisas aqui são mais devagar. Então, em 97, já era obrigado. Na Grécia, a Bel falou. Bel, adoro os meus alunos, tá vendo? Na Grécia, eu peguei nos manuais de BPF, assim, 10 anos depois da publicação da lei. O povo estava se adaptando. Tá bom. Aí, em 98, aconteceu uma evolução natural. Todo mundo já sabia fabricar bonitinho, seguindo procedimentos, então o alimento já podia ser seguro, então tinha a PPCC, Portaria 46 de 1998, tá? Todo mundo tinha que ter a PPCC. Aí demorou mais um pouquinho, em 2003, vieram falando pra gente de PPHO, Resolução 10. E aí, de 97 a 2003, viraram, então, 3 documentos que toda a indústria de laticínio tinha que ter. Manual de PPF, plano PPCC e manual de PPHO. E era documento que era pastinha que não tinha fim. Nossa. Era muito documento. Em 2005, tá? Publicaram 2 ofícios. E aí, gente, vale lembrar que uma coisa é resolução, portaria, tá? Outra coisa é um ofício. Saiu um ofício do Ministério, 2 ofícios do Ministério da Agricultura, que os 175 e o 176, que traziam os procedimentos de verificação de programa de autocontrole e as instruções de verificação de PPHO e aplicação dos elementos de inspeção. Então, era um documento que orientava como que os fiscais iam avaliar isso. Não era uma legislação, tá? E vocês sabem por que surgiram esses 2 documentos? Por que o Ministério, por que o pessoal do Ministério, que isso era para os agentes de inspeção, vocês sabem por que eles receberam esses documentos? Por que inventaram isso? Vocês não contem não, meninos. Alguém que está aqui na live sabe o que motivou a elaboração desses documentos? Às vezes demora um pouco o povo responder. O povo sabe. É porque é fofoca, é babado? Imagina que eles vão saber. Carol. Tô. Tá me ouvindo? Não, porque eu acho que vale a pena frisar também que, além desses documentos, o primeiro risco é de 1952. Então, Então, era anterior ainda a essas legislações de BPF, PPHO. Tudo travado, agarrado, as coisas não conversavam. Ó, só dar boas-vindas para nossa anfitriã da Qualilac de Chapecó, que é a Joelma da Descomplica, que acabou de entrar aqui. Joelma, seja bem-vinda, hein? A gente está super animada aí para o nosso evento. Pessoal, os ofícios circulares 175 e 176, eles surgiram motivados por uma missão americana que veio no país na época e identificou algumas falhas e achou que o nosso sistema de inspeção era meio fraco, fez algumas críticas. E aí, então, o Ministério se mobilizou e disse assim, olha, então a gente tem oportunidade de melhoria aqui. E aí surgiram esses 2 ofícios com essas orientações. 2 anos depois, 4 anos depois, né, em 2009, o ofício que foi motivado, o 175 e 176, que foi muito voltado para carne, Ju, ele foi adaptado para as outras realidades, aos outros produtos, mel, ovos, leite, tá? E aí lá nesses 2 ofícios novos, no 7 e no 24, ficou muito claro, ó, pessoal, muito claro não, né? Muita gente ainda ficou muito confuso. E aí, durante muito tempo, eu perguntava, e agora o que eu faço? Mas aí, né, falou assim, ó, junta tudo, junta aqueles 3 documentos, BPF, PPHO e a PPCC, junta tudo e você vai tratar aqui. Porque o objetivo, no final da história, era o mesmo, garantir a segurança dos alimentos. Então, desde 2009, fala-se em programa de autocontrole na indústria. E aí,
você falou, né, Ju? Já tem 9 anos que você começou a ver isso, né? Uhum, isso aí, No no campo. campo. E como tu falou, né? Primeiro foi em frigorífico, daí depois foi em laticínio, e ainda, às vezes, vamos dizer, o pessoal ainda ficava perdido. Então, Que era a dúvida que você via do pessoal aí nessa época? olha, o que, vamos dizer assim, o que eu mais vi às vezes era um copia e cola de uma outra empresa na questão do autocontrole. Ah, só uma pessoa fazia o autocontrole e às vezes esquecia de passar para as outras pessoas. Vamos dizer assim, estava engavetado aquilo lá, sabe? E o autocontrole, tanto o autocontrole como o manual, ele é de ficar no estabelecimento, com os manipuladores, com os operadores. Ele não é de ficar engavetado. E ele só saía da gaveta, às vezes, quando vinha auditoria, né? Então, assim, ou vamos dizer assim, vamos preencher tudo porque a auditoria tá vindo. Então, ter as planilhas, vamos dizer, como segundo plano, entende? E não como uma questão de segurança para o consumidor. Porque o que é o PAC? O PAC são procedimentos para garantir o nosso processo, o nosso controle de qualidade, para a gente garantir o produto seguro para o consumidor final. Então, por isso eu digo que ele é a mãe do estabelecimento. E todo mundo devia ver ele não como segundo plano, e sim como a base, a mãe do estabelecimento. E não como algo para dificultar o dia a dia, a rotina da indústria, mas algo para te dar segurança no trabalho que você faz, né? Isso, com certeza. Vamos pegar um exemplo de um caminhão tem que carregar soro, né? Ele vai sair de lá, da laticínio, e vai levar o soro para outro local. Se eu não higienizar, vamos pegar um item básico, que é a higienização, né? Se ele não higienizar bem aquele caminhão, ele vai estragar tudo o soro. Então, olha o prejuízo que tu vai ter por um simples PAC, sabe? Tipo assim, pra tu ver, vamos dizer, é como a Miriam falou, é a Bíblia do estabelecimento. Isso aí. Então, para ver a importância, quanto de prejuízo, às vezes, que pode ter no estabelecimento se tu não ter um processo bem implantado. Se tu não tem um autocontrole bem implantado, né? Porque, às vezes, acaba deles fazer o autocontrole por fazer, porque a vigilância, a fiscalização, no caso, o Serviço de Inspeção Municipal, Estadual ou Federal pede como obrigação. Mas ainda não está nessa cultura, né, de garantir a qualidade. Ou pior, né? Às vezes as empresas, elas querem produzir, mas não vejam a qualidade do produto. Botem também no plano. Hoje é o tempo de lavar, nós temos que produzir. Gente, não, e aí eu falo muito, tipo assim, é que vocês não estão entendendo que a higienização, ela tá dentro da produção, ela não é um negócio opcional, né? Se você vai produzir em volume maior, você vai ter que limpar em volume maior, é tudo junto, não dá pra talhar o trem, né? Mas conta, Igor, o que você queria falar? Não, eu queria aproveitar esse gancho da Ju para fazer uma pergunta para vocês, para ver até a visão que vocês têm desse assunto. Aquele ofício que saiu, eu acho que em 2005, que tinha uns 15 elementos de inspeção. Esse ofício era uma instrução de trabalho para a fiscalização no Brasil. Eu acho que o objetivo de padronizar a inspeção, melhorar, tinham que olhar. Eu percebi que as empresas pegaram aquela instrução de trabalho e transformaram aquilo no esqueleto do PAC. Bom, se eu sei o que o mapa vai avaliar, eu vou controlar aquilo que vai ser avaliado. E, na minha opinião, os PACs, a partir disso, ficaram muito engessados, muito baseados nesse ofício. Eu controlava o que estava descrito naquele ofício. Como eu já vi até clientes falarem que aquele ofício era a instrução para elaboração de PAC. Eu já vi muitos consultores elaborando o PAC em cima daquele ofício. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse ofício, sobre o fato de os PAC terem sido desenvolvidos em cima dele, se isso não engessou, não atrasou muito o desenvolvimento. E depois desse ofício veio que foi o de 2005, aí depois veio o de 2009, aí depois veio a norma interna 1 em 2017, que aí elencou todos aqueles 15
17, sei lá, itens. E aí, nessa norma interna, que eu acho que foi o momento mais crítico, Igor, em termos de documentação. Porque eu falo assim, o RISPOA, o Manual de Inspeção de Produtos Jurídicos, você tá lá, que você baixa, que é... Eu tenho ele impresso aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque ele é muito bom pra gente avaliar. Não sei se você tem, Ju. É esse aqui. Quando você vai fazer auditoria nos seus clientes. É muito bom porque, tipo assim, é o que o fiscal vai olhar, mas não é a única coisa que você tem que olhar. Então, vamos dizer assim, é um GPS, Igor, é um caminho muito bom. Não era diferente com o negócio da norma interna, sabe? Por onde começar era bacana, mas eu peguei um pouco de ranço de programa de autocontrole e hoje é um negócio que, assim, eu não pego, Ju, eu não faço, muito difícil eu pegar um trabalho de elaboração ou de revisão de programa de autocontrole. É raríssimo eu pegar. É raríssimo. Só se assim, vamos supor, eu tenho 2 clientes que são clientes meus de assessoria. Eu cuido de várias coisas neles. Então, eles têm que fazer revisão de PAC por alguma razão. Eu dou suporte. Mas se alguém me ligar agora e falar comigo, Carol, você faz revisão de PAC? Não, eu não gosto. Não é um negócio que eu faço com amor. E aí eu não faço, tá? Ajudo, tiro dúvida, contribuo, divido, mas não é um serviço que eu presto porque eu não gosto. E eu acho que tem profissionais excelentes no mercado que fazem isso. Excelente. Mas também tem uns bem ruinzinhos, que aí é o que o Igor falou. A gente pegava a norma interna 1, eu não tô com ela aqui agora, também não vou abrir. Mas ela tinha um texto orientando. E aí o pessoal era um Ctrl+C, Ctrl+V da norma. Então é igual lá os primeiros manuais de BPF, que falava assim, das instalações. As paredes têm que ser construídas, revestidas de material, não sei o quê. Aí você vai e escreve assim, no seu manual ou no seu PAC. As paredes devem ser revestidas. Você já construiu e agora que você está falando que deve, é um negócio tão surreal para mim. Tipo assim, não, as paredes são e eu limpo desse jeito, eu vejo se elas estão infiltrando. É isso que você tem que falar, e eu monitoro desse jeito. Então, eu brinco muito, gente, são documentos literários, eles poderiam entrar em flips, essas feiras literárias, entendeu? Você podia ganhar aqui esse prêmio de literatura. Então, eu tenho ranço de PAC por isso, porque eu acho que o povo escreve demais e fala de menos. Carol, tá, gente? Eu conheço gente que odeia laboratório, eu gosto. Então, é por aí. Também, às vezes, não tá de acordo com a realidade do estabelecimento. Isso é um dos erros que eu mais vejo. Vamos dizer assim, tem um equipamento tal, cadê o equipamento? O equipamento não tá ali, né? Ou assim, é feito dessa forma com esse tipo de produto. E o manipulador, o operador nem sabe. Então, assim, eu gosto de fazer PAC. Eu até tô fazendo um para laticínio que eu atuo, que eu sou RT. E assim, tu faz, daí eu vou lá no estabelecimento pessoalmente, eu pego, que é um casal, né, familiar. Então eu pego os 2 donos do estabelecimento ali, eu digo, agora fica aqui comigo, vamos ler isso daqui, né, vamos ver se não tá faltando nada, né. Então, assim, porque não existe você fazer, vamos dizer, aqui em casa o documento e não tá no local, né? Então, assim, isso não existe. E a Joelma, nossa anfitriã, adoro chamar ela de anfitriã, acho chique. Ela colocou aqui que ela ama o programa de autocontrole, que ela entende que o programa de autocontrole foi um divisor de água para a indústria e para o serviço de inspeção. Não, eu super concordo. Eu acho que isso é um marco muito interessante. Eu acho que é uma questão que vai nos forçar, inclusive, a evoluir em termos de cultura de segurança de alimentos, em termos de qualidade de gestão de processo. Quando eu falei que eu não gosto do serviço de pegar e fazer. Por que eu só cuido de PAC, de onde eu dou assessoria? Eu não pego serviço isolado, igual, por exemplo, eu pode me contratar para ir dar um treinamento, para ir ajudar vocês a fazer elaborar um plano de inspeção por amostragem, tal, mas para ela chegar, o que eu não gosto, porque eu acho chato, o trabalho chato, entendeu? Quando eu sou assessora técnica de um laticínio, eu já estou envolvida no processo como um todo. E aí faz sentido para mim
sabe? Mas só por escrever, assim, Carol, não curto. É por aí. Dá tempo, né? Então não é em um mês que tu vai fazer um pacto. Não, não é. Então, Isso que ajuda sobre a divergência entre o que está escrito e o que está sendo realizado, eu acho que é um problema geral no Brasil. Porém, eu acho que um avanço muito grande que a gente teve nesses últimos anos na inspeção foi quando foi desmembrada essa questão de inspeção em loco e inspeção documental. Eu acho que o mapa hoje ele tem um olhar muito mais crítico para o documento, para a documentação, porque eles não tinham no passado, porque antes eles estavam muito focados no in loco, o que estava acontecendo. E hoje não. Então eles têm verificado, têm cobrado mais. Eu acho que as indústrias estão sendo com o que está escrito. Então eu acho que quando eles dividiram, eles conseguiram focar o trabalho melhor e as indústrias estão se obrigando a ter que manter os PACs mais atualizados, coisa o programa também de controle bem mais falado, a atualizado. atualização. Daí às vezes fazem e esquecem de atualizar, esquecem de revisar. Por isso que eu gosto de pôr a data da próxima revisão, sabe? Que eu sei que daí vai ser feito. Então, assim, é bem importante essa questão da revisão do PAC também, para não ficar ali, né? E a Miriam, acho que você conhece, ela colocou uma questão aqui, que você já leu um comentário dela, que tem que validar. E é isso mesmo, o programa de autocontrole tem que ser validado. Porque então, realmente, fica aquele monte de coisa escrita no papel e aí você nunca vai descobrir se de verdade aquilo corresponde à realidade da indústria ou não. Você só sabe a hora que você vai lá e testa. Por isso que existe revisão de documento. Por isso, porque as coisas evoluem, existem possibilidades de melhoria, então é justamente por isso, né, que acontece. Sim. Uma outra situação que eu queria perguntar para vocês também é o seguinte: vocês provavelmente também passaram por a mesma situação. No dia que a legislação foi publicada do programa de autocontrole, eu recebi uma enxurrada de dúvidas no WhatsApp. Eu fiquei pensando assim, oxe, mas vocês já não fazem isso? Porque parecia que era uma legislação que era uma coisa assim que tinham descoberto o Brasil novamente. Na opinião de vocês, por que causou essa euforia na indústria se era uma coisa que eles já Posso falar? Já faz? Eu posso, Igor, você sabe que eu tenho crise de sinceridade. Você não pode ficar perguntando essas coisas. Porque 70% das pessoas que te mandou o WhatsApp não leu a legislação de 9 páginas. Exato. Eu Só também se acredito. desesperou. Mas parecia para as dúvidas, Carol, parecia que era um termo novo. Não, não é que é um termo novo. É que a gente é reativo. E na primeira vez que a gente... Nossa, saiu uma legislação nova. Mais uma! Tem 9 páginas. E é uma legislação muito densa. É um texto muito denso. Eu confesso para vocês que tem alguns capítulos que tem horas que eu tento ler até de baixo para cima para ver se fica mais fácil, porque tem um juridiquês ali, tá? Então eu estava conversando com a Josi já tarde, eu falei, Josi, tem coisa que eu escolhi não dar atenção no momento, sabe? Porque assim, eu vou esperar acontecer para eu pegar, porque tem coisas que são mais práticas ali e que na verdade só tem ali o que a gente sempre fez e agora tá. Se alguém te questionar onde está escrito, tá aqui. Porque até então, quando a gente se perguntava onde está escrito, não estava escrito. A gente pode falar, então, Carol, que, em resumo, essa legislação e aí, você vai consolidação falar live agora. Fazia. Em resumo, tudo que vinha sendo cobrado em documentos que não tinham poder de lei, normas internas, ofícios circulares, mencionar. Vocês sabem quando vocês pegavam lá Instrução Normativa 76, Instrução Normativa 77, RISPO-A 93, 10, qualquer coisa e tal, que falava assim, não sei o que lá, e normas complementares, não sei o que lá, e normas complementares, vai vir as normas complementares? Então, agora veio. E não seus autos, agora está aqui, entendeu? O que regulamentou, porque até então esses outros documentos, normas internas, eles não falavam, não tinham poder de lei, tá? Não, até mesmo as infrações, as multas aplicadas, você não tinha muito, assim,
uma coisa específica para uma infração em programa de autocontrole, e agora você tem. Tá tudo ali. Tá mais fácil até pra gente, inclusive. Eu acho que quem se assustou mais foi os pequenos também, viu? Porque daí. Porque aí eu acho que teve uma mudança muito grande. Ali teve. Tipo assim, eu nunca fiz o teste de fosfatase, sei lá, peroxidase, por exemplo. Então, às vezes, nem conheciam o que era isso. E daí veio o fiscal, agora vocês não têm que fazer, vocês não têm que fazer desse CS, CTB. Então, tipo, não era uma realidade para eles, entende? Então, eu acho que o que mais pegou foi o pequenininho. Então, assim, esses eu acho que estão meio desesperados mesmo. No resuminho que a gente vai disponibilizar para o pessoal, eu peguei capítulo, tem todo um histórico, tá, pessoal? Desde as primeiras legislações, desde a primeira legislação lá de 97, do BPF, que vocês me ajudaram a fazer conta, e a gente sabe hoje, agora a gente sabe que ela tem 26 anos, com as normas, com a norma interna, o que veio, depois a publicação do RISPO-A, quando normas complementares começou a aparecer com frequência, as expressões normas complementares, programas de autocontrole, e aí até a publicação da Lei 14.515, que é a lei do autocontrole, tá? E aí o que eu fiz nesse resuminho, que eu vou tentar ir passando aqui agora para a gente entender o que o bonito do Igor. Resumindo, então, ele finalizou a live. Ele deve estar com pressa, né? Tá com fome, não jantou? Eu peguei capítulo por capítulo e fui fazendo um resuminho. O que fala esse capítulo? Porque é o que você me falou, né? O que era o desespero das pessoas? 70% não teve paciência, disposição para ler a legislação, porque é um texto denso, tá? Complexo, tem alguns lugares que assim, a gente lê mais de uma vez e é difícil, são termos bem difíceis. Ela trata de 2 programas novos também, mas e em vários momentos do texto diz assim, o Ministério ainda vai publicar coisas sobre isso. Ainda vai, ela dá umas previsões, vamos dizer assim, tá? De coisas que ainda vão acontecer. Mas vamos lá, no capítulo 1, o que tem no capítulo 1? São as disposições preliminares. Ela vai falar do que é a lei, né? Do que ela vai tratar e traz alguns termos e definições que eu amo. Eu acho que, assim, termos e definições ajudam a vida, alivia o coração da gente, tá? Peraí que a minha anfitriã favorita fez um comentário enorme aqui. O grande diferencial da lei é que agora o CIF tem respaldo para aplicação das medidas fiscais em caso de ações incompatíveis entre o estabelecimento e que o CIF identifique descontrole de processo. Exatamente isso, né? Que a gente falou. Na verdade, agora está tudo escrito. Então, assim, é meio que quando acontecer isso, vai fazer isso. Quando acontecer isso, custa isso. Então, agora não fica mais perdido. Gente, até a parte de recurso, eu montei no materialzinho um fluxogramazinho, tipo assim, eu recebi um auto de infração, o que eu faço? Se o meu recurso foi indeferido, o que eu faço? Tudo direitinho, eu já falo com vocês aqui sobre isso. Porque até isso tá escrito aqui, né? A Carol, com montou da cabeça dela, muito criativa, muito copiadora de moda, não tá aqui. Eu só tirei e desenhei, entendeu? Porque agora você já sabe para onde que você manda, o que manda. É só até terceira instância, depois não tem jeito mais, e aí vai, tá? Então, esse documento, essa lei do autocontrole, ela fala do autocontrole, tá? E chama as indústrias de agentes privados. Então, o agente privado é a indústria, é um termo que apareceu. É a indústria que é regulamentada, que é inspecionada, que é direcionada pela defesa agropecuária, tá? E fala sobre os documentos, as legislações, o que vai regulamentar os procedimentos que os agentes de inspeção da defesa agropecuária vão usar para poder fiscalizar aquilo ali. Mas ele também fala do programa de incentivo à conformidade de defesa agropecuária, que é um programa novo, tá? Fala da Comissão Especial de Recursos de Defesa, que é isso que eu falei para vocês, que é a última instância lá, existe uma comissão especial para isso, bem interessante, por sinal. E fala do Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais. E aí esse é um dos temas que o texto é muito denso, muito curto na legislação,
e que eu escolhi não me preocupar com ele agora. Sabe o que eu falei para vocês? Que agora vamos focar em PAC. Mas ele não traz só PAC, essa legislação. E aí as definições importantes. A defesa agropecuária. O que é essa defesa agropecuária? É a estrutura que trata normas e ações que fazem parte do serviço público e do serviço privado, tá? Que tem o objetivo de preservar ou melhorar saúde do animal, sanidade vegetal, a inocuidade, identidade, qualidade e segurança de alimentos, enfim. São as normas, as legislações, é a defesa agropecuária. A fiscalização agropecuária é a atividade de controlar o cumprimento dessas normas. Então, são dois termos que vão aparecer ao longo da legislação que a gente precisa diferenciar. Tá no resumo, tá, galera? O agente privado é a pessoa física ou jurídica, a empresa, o processador ali do alimento, né? Que realiza ou participa direto ou indiretamente dos seguintes processos ao longo da cadeia produtiva. Produção, transporte, beneficiamento, armazenamento, distribuição e comercialização, importação, exportação, são todas aquelas classificações ali dentro de produção de produtos de origem animal. Transformação e industrialização, diagnóstico, ensino e pesquisa, prestação de serviço, está lá, classificado, são agentes. É o que não é que não é o agente de fiscalização, que não é o regulador ali da fiscalização da defesa agropecuária. É o povo normal, nossa. E talvez a responsabilidade mais pesada definida nessa legislação toda tenha ficado justamente para esses agentes, porque tem um artigo que é muito claro que fala assim que o agente é o responsável por garantir que os produtos atendam aos requisitos de inocuidade, identidade e qualidade. Então, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer o negócio dar certo. E o outro vai vir e vai falar assim, tá bom, não tá. Aí vai ser um momento que nós da qualidade vamos sentir na pele o que o povo da produção passa com a gente. Já pararam para pensar nesse lado? Que eu falo muito isso. Que a gente da qualidade é muito enjoada. A gente só entra na produção para falar que os meninos estão fazendo trem errado. Para apontar o erro do coleguinha. E ninguém fica feliz, né? De estar errando. E agora isso vai acontecer. E aí tem umas outras definições que eu acho que ainda vai ter muita novidade, que é o credenciamento, né? Que é o reconhecimento ou habilitação de pessoas físicas pelo poder público para poder executar algumas atividades específicas em relação à defesa agropecuária. Isso, para mim, está um pouco nebuloso. Ô, Igor, você acha que isso tem a ver com aquela lei que você falou para mim? Eu acredito que possa ter algum vínculo. Quer falar um pouquinho? É que nós estávamos comentando, mas eu esqueci de pegar as referências para falar referenciado, né? Mas a Ju deve lembrar, ano passado foi aprovado na Câmara e no Senado a lei sobre algumas pessoas chamaram de terceirização da inspeção, que permitia que a inspeção fosse realizada por agentes privados. Ou seja, o MAPA poderia firmar contrato com empresas para realizar a inspeção. E aí isso foi não foi sancionado presidencial, eu não lembro se não foi sancionado. Eu sei que tem algumas discussões, algumas pessoas tentando derrubar essa lei. Eu vi muitos fiscais agropecuários se manifestando contrário a essa lei, porque você pensa bem, você joga a responsabilidade para uma empresa privada. No Brasil, meio complicado pensar nisso, né? Então entrou essa questão, mencionou alguma coisa também nessa lei sobre a questão do autocontrole e falou muito sobre autoinspeção. Que autoinspeção o quê? A própria empresa, ou seja, você se audita. Vai então, contra o princípio até de verificação aí, né? O conceito. Exato. Mas aí o MAPA passaria a ter uma visão mais de como se fosse monitor. Precisa ler, é uma loucura a lei. Essa lei que que passou na Câmara e no Senado. Então eu acredito que não foi sancionado, mas eu acho que essa publicação do PAC, ela menciona algumas coisas que podem estar fazendo referência a essa possibilidade. Porque eles acreditam que isso seja um avanço da inspeção no Brasil, né?
algumas pessoas, na minha opinião, para mim é um retrocesso. Eu Não. acho que o Brasil não está preparado, a indústria não está envolvida a esse nível para assumir esse nível de Acho que o responsabilidade. Eu acho muito autocontrole, perigoso. sim, mas a autoinspeção acho muito precoce. Acho que a gente tem que amadurecer muito para o autocontrole ainda. Eu vou ver, eu tinha uma matéria aqui, eu vou ver, enquanto vocês vão falando, eu vou ver se eu acho para poder destacar Qualquer bem o coisa que você era pode essa matéria que postar foi ela no story aprovada. lá da Qualilac também, né? Para o pessoal ver Sim. depois, tá? E aí tem alguns outros termos interessantes nessa lei, tá, gente? Ela fala de autocontrole, que é a capacidade da agente privado em implementar, executar, monitorar, que é o autocontrole que todo mundo já entendeu o que é. De autocorreção, que é quando o agente ele corrige, e aí é importante isso lá na frente, no outro programa que eles implementam, tá? Que eles propõem implementação. Pode. Posso, desculpa, eu falei, eu achei a matéria aqui. A matéria fala assim, ó, autocontrole na produção agropecuária é sancionado. Foi sancionada a Lei 14.515, para depois quem quiser conferir. Lei É a lei do 14, autocontrole, 14.515. que permite o autocontrole na Autocontrole, produção sim, autoinspeção agropecuária. não, porque tem uns itens que foram vetados. Se você pega o texto da lei, você vê, tem lá o artigo e só está escrito assim, vetado. Então provavelmente foi isso, porque devia ter alguma coisa então nessa, Carol, que eles falaram, porque assim, a nova legislação teve origem no PL 1293 de 2021, que modifica o modelo de fiscalização vigente exclusivamente estatal para um modelo híbrido compartilhado com as indústrias. Então provavelmente esse texto deve Eu ter sido vetado tenho quando foi para sanção. essa PL aqui, depois eu vou até conferir. Mas provavelmente foi isso que aconteceu. Eles vetaram essa parte aí. A Miriam está contando que tem um colega que a empresa dele foi cadastrada no mapa para gestão de qualidade. O Igor também conhece uma pessoa que foi credenciada, mas aí eu quero ver agora, tá, e aí, o que eles vão poder fazer? Porque eu acho que com relação a ser agente privado, ok, mas trabalhar em ação específica a defesa agropecuária, eu já acho mais complicado, porque daí está relacionado à inspeção, não está relacionado ao autocontrole, né? É. Acho mais difícil. E aí, a questão da autocorreção é um conceito, que são as medidas corretivas que o agente toma quando ele detecta não conformidade e tal, e de acordo com o que está previsto no autocontrole. Muito importante esse conceito lá no outro programa de incentivo à conformidade, porque quem adere a esse programa, que é voluntário, mas não está nada definido ainda, tá? Vamos definir no futuro. Se você aderir a esse programa e você fizer uma autocorreção, você se livra do auto de infração, você consegue ter suspensão, são alguns dos benefícios de quem voluntariamente entra no programa, tá? Mas eu já falo dele para vocês melhor. Mas por isso que eu falo que os termos e definições é uma parte importante que a gente vai ver ao longo da legislação depois, tá? E aí tem outros conceitos muito importantes. O que eu achei muito interessante na questão da lei do autocontrole, e aí eu acho que talvez, Igor, que a Joelma até comentou, né? Ficou todo o respaldo aqui para a ação de fiscalização, para as medidas cautelares e tal. Mas o que eu achei muito interessante e que eu acho que vai nos empurrar, nos dar um sacode, nos incentivar mesmo a amadurecer algumas coisas, alguns conceitos tão importantes em segurança de alimentos, em gestão de qualidade, é que em vários momentos diz assim, ó, o programa de autocontrole, o programa de incentivo à conformidade, ele é para avaliação disso, tudo baseado em análise de risco. Então, traz uma legislação que traz uma explicação, uma orientação do que é uma análise de uma avaliação de risco, o que é um gerenciamento de risco, o que é uma comunicação de risco. Ô, gente, isso aqui é um material informativo. Se você não sabe, você vai ler a legislação, você vai aprender, você vai entender. Isso está fácil de entender. E aí você vai conseguir fazer. O quanto que é importante. E aí, Ju, a gente volta naquela questão do documento ele ter tudo a ver com a realidade da empresa. Porque às vezes você vai botar um negócio pesado demais para uma indústria que não precisa. Ou vai fazer mole demais para um negócio que está pegando fogo. Isso aí. Tá? Então,
nessa legislação, análise de risco é uma palavra de ordem, tá? Ju, e quem que precisa ter autocontrole? Agora não temos que discutir, tá? Todos os agentes regulados pela legislação. Agora, exceto no capítulo 2, aí fala de órgão fiscalizado pelo Estado, pelo Distrito Federal, pelo município, pelos consórcios de município. Então, antes que ficava naquela, eu tenho sim, minha inscrição é estadual, eu sou CISB, não sei o que, eu não preciso. Precisa. Tá escrito. Não dá mais para argumentar. Isso. Agora é geral. Graças a E Deus. eu vou te falar que é um graças a Deus do tipo assim, se eu sei que eu sou obrigada, eu vou fazer e não vou gastar energia achando, procurando aonde está escrito, entendeu? Tá aqui, pronto, acabou. Aceita que dói menos. A única exceção, e aí você pode aderir ou não, é voluntário, é para agente de produção primária agropecuária e agricultura familiar. Agricultura familiar é voluntário ainda. Mas só esses casos. O resto, sim, todo mundo. Então, os pequenininhos, seu Ju, pode apertar eles. Isso aí. Pode apertar, tá? E o que tem que ter um PAC? Que isso aí é outra coisa também, que ficava perdido. Cada instrutor de curso de PAC tinha uma sugestão. E realmente, assim, baseado em alguma experiência, o que deu certo. E aí tinha documento que era literário demais e tal. Um programa de autocontrole tem que ter os registros, de que forma que você sistematiza e deixa de maneira auditável os controles que você faz, tá? A previsão de recolhimento de lote, se der alguma não conformidade, e a descrição dos procedimentos para autocorreção. Isso tem que ter. Isso é inegociável. Está escrito na lei. Tá? E olha que bacana, tem um negócio que eu fiquei encantada. No parágrafo 3º do capítulo 2, de um item lá, André está perguntando, para sim são exigidos 5 PACs? Vai ser exigido todos os PACs? Então, lá eu vou falar daqui a pouco quais que são os PACs, porque tem lá o capítulo 7. Não. Deixa. O capítulo 4. Peraí, André. É o 4. Fala algumas coisas, tá? Acho que é o 4. O 4 fala algumas coisas de rótulo e tal, mas não tem aqueles itens ainda não. Mas fala que vai publicar, tá? É que aí nem para nós não tem uma... Nós do CIF não tem ainda uma... Se o que está elencado lá na norma interna é o que está valendo ainda, tá? Ainda vai vir mais novidade aí. Mas tem uns aqui que já estão, a gente já fala deles, tá? E aí, lá no capítulo 2, ainda fala assim, ó, a implementação dos programas de autocontrole deste artigo poderá ser certificada por entidade de terceira parte, a critério do agente. Você pode escolher contratar uma certificadora para dizer se seus PACs estão implementados. Olha que bacana. Eu acho que, por isso que eu falo, é uma questão da evolução da consciência, do conceito de segurança dos alimentos. Achei isso muito legal. E outra coisa que todo mundo perguntava, o meu PAC tem que ser aprovado pelo fiscal? O fiscal tem que ver? E aí, gente? Com certeza. Alguns lugares tinha que ver, alguns lugares não. Alguns lugares tinha que assinar, outros não. Tá? Agora está muito claro. O manual ele deve ser disponibilizado para o Ministério da Agricultura por meio de registro eletrônico, que ainda vai ser falado que jeito que vai fazer. Mas não está escrito que o fiscal tem que falar assim, ok, está aprovado sob o meu ponto de vista. Não está escrito isso. Aprovação, não. Você está mudo, Igor. Responsabilidade da indústria. Se o cliente para cumprir os requisitos. Todo documento que eu faço, eu levo para o fiscal, seja da Anvisa, seja do mapa. E antes, tipo assim, eu entrego, tipo, eu vou lá, faço a validação do certinho, eu levo para o fiscal, e daí ele me dá ok, daí eu deixo lá na empresa. Eu sempre levo para o fiscal. Até por uma segurança minha, sabe?
Então, Mas pode ser que algum fiscal não queira fazer isso. Ele faz por gentileza, mas não é obrigado. E tem indústria que não quer mandar. meu pai, Tem que ficar disponível, mas não tem. Ah, você tem que fazer desse jeito. Não, eu não tenho que fazer desse jeito. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é importante, porque desse jeito que eu estou fazendo, eu consigo assegurar a qualidade do meu produto. Uhum. Tá? Você vai ser cobrado pelo resultado final da coisa. A forma como você faz, Meu se pai. você garantir. Uhum. E aí, lá no capítulo 4, vai falar do procedimento dos atos públicos de liberação de estabelecimento. E aí vem falando de registro de estabelecimento e de registro de produto, tá? Que também foi coisa que deu pano para manga. Os registros de estabelecimentos vão ser feitos em sítio eletrônico disponibilizado pelo MAPA, só que o MAPA tem até 28 de junho desse ano para informar e disponibilizar como que isso vai ser feito. Até lá a gente continua igual, tá? E o registro de produto também vai ser no sítio eletrônico, aprovação automática para produto normalizado, igual tá? E só que também deve passar por alguma alteração, porque na legislação fala de um prazo de 180 dias, que aí vai dar a mesma coisa ali, é 28 de junho desse ano. Não se aplica agrotóxicos, tá? Essa questão do registro de produto. E tem um negócio interessante, que aí tá claro, o MAPA pode contratar especialista para subsidiar a avaliação do registro de produto. Eu achei isso extremamente interessante. Porque às vezes, vamos supor, é um médico veterinário, né? A maioria, acho que se não todos, quem avalia eles são médicos veterinários. Não conhecem acerca de uma tecnologia de produção, de um produto que não é normatizado, um produto que não tem regulamento técnico. Com base no que ele poderia fazer isso? Então, ele pode contratar um especialista para dar suporte técnico. É muito parecido com o que algumas certificadoras fazem em caso de auditoria. Às vezes o auditor, ele é especialista em alguma norma, mas ele não conhece do processo produtivo daquele alimento. Então, vai o auditor, que conhece da norma, e a certificadora manda junto um especialista, que entende daquela linha de produção. E aí, o especialista, ele não vai auditar a norma, mas ele está ali para que o auditor perguntar: tal produto fabrica desse jeito? Essa característica é assim mesmo? Para dar um suporte técnico. Olha como isso também é um sinal de amadurecimento em termos de... Eu achei bem bacana. Quem aprova PAC é a alta direção. A Joelma está comentando. O CIF avalia os riscos do processo, se os riscos do processo estão mapeados, e se os controles estabelecidos são suficientes para garantia de segurança e controle dos processos. Joelma, mas eles só fazem isso na hora da fiscalização, não na hora que você estabelece, né? Por isso, a importância de você validar um monitoramento, uma verificação, um programa estabelecido. Da indústria validar e falar, ok, funciona. Porque num dado momento, quando o CIF chegar para fiscalizar, se ele identificar que aquilo não é suficiente, você vai tomar um puxão de orelha, um auto de infração e tal, e tem que mudar. Agora, se você comprova, se você valida, aí sim, né? Se você já fez o dever de casa, mas é isso mesmo. Sim, durante a inspeção, é isso mesmo. Aí tem uma questão aqui de critério para concessão, isenção e simplificação de registro. Essa também é uma parte que eu escolhi não entender agora, porque tem tudo a ver com uma lei, que é a Lei de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e Garantia de Livre Mercado. Tipo, neste momento, na minha área de atuação, tem outras coisas para eu desmembrar e para eu esperar o desenrolar e novas emoções que virão por aí, tá? Rotulagem, tá aí tá muito claro, foi muito massa também. Responsabilidade é do detentor do registro, ou seja, do agente privado. Rotulagem é assunto da Anvisa, tá? Tá lá, o Ministério, ele não vai aprovar informações de rótulo, mas
Comercialização de produtos com rotulagem de desacordo vai estar sujeito a medidas cautelares e autuação. É aquela história, eu não vou fiscalizar. Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo. Então pode ser num negócio fora do pinico, não, que vai dar problema, tá? E aí, no capítulo 5, traz pra gente as medidas cautelares. Tudo que vai acontecendo. Vai apreender produto, vai suspender atividade, depois vai destruir, e aí tudo que pode acontecer. Fernanda tá falando, podia aceitar nos latinistas o... não, aí, Fer, a gente vai entrar numa seara tensa, um debate caloroso, deixa pra depois, Fer. Esse é só com cerveja no bar, tá? E aí tem também direitinho lá nas medidas cautelares, depois que o fiscal toma uma medida cautelar, adota uma medida cautelar, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar a aplicação à chefia dessa medida cautelar à chefia. Se a medida cautelar for resolvida ali no momento da inspeção, ela não é aplicada, se a não conformidade, né, for resolvida, a medida cautelar não se aplica, ela não é efetuada de verdade, tá? E ela é cancelada imediatamente depois que você resolve a causa que originou aquela medida cautelar. Tá muito claro. Tem os tipos de penalidade, advertência, multa, condenação, tá lá também. Foi o que a Joana falou, tá todo o respaldo lá, passo a passo. A classificação das multas, leve, moderada, grave, tá? E aí eu coloquei para vocês do processo administrativo. Então, assim, como que é feita a avaliação das infrações que são relatadas? Lavrou o auto de infração, você manda defesa. Aí você vai mandar a defesa para a superintendência do seu estado. Você tem 20 dias a partir do dia que você recebe o auto de infração. Aí vem a decisão administrativa em primeira instância. A decisão era de reconsiderar, suspendeu o auto, fica feliz, comemora e tal. Não reconsiderou, o auto de infração foi mantido, você vai entrar com um recurso e aí já vai para a Secretaria de Defesa. Até 20 dias depois que você recebeu, você pode mandar essa coisa. Aí vai para a segunda instância. Na segunda instância, foi julgado, não foi reconsiderado, vai para a terceira instância e aí vai para aquela comissão especial que eu falei para vocês, que é uma das coisas que foi criada agora na lei, tá? Que é julgado em terceira e última instância. Quem é essa comissão especial? Quem é essa terceira infância? Infância é ótimo. Terceira instância. São 5 membros titulares e 5 membros suplentes. Desses 5 membros, 2 são do MAPA, um é do Ministério da Justiça, um é da Confederação Nacional da Indústria e um é da Confederação da Agricultura, Pecuária e alguma coisa. Mas, assim, são de órgãos diferentes, são de estratos diferentes aí que vão avaliar tudo. Eu achei isso muito bacana, porque é um olhar bem sistêmico do negócio, são olhares diferentes que vão discutir uma argumentação. Eu achei massa. Eu gostei disso. A legislação, de repente, começa a ficar legal. E o último programa é o Programa de Vigilância e Defesa Agropecuária das Fronteiras, que é para controlar que não vai entrar produto sem fiscalização. Aí tem algumas questões aí de datas, tá? Tem algumas coisas que já estão valendo. O que não está valendo? O que não está em vigor ainda? O capítulo 4 do procedimento dos atos públicos, mas que entra em vigor agora, dia 28 de fevereiro, o mês mais bonito do mundo, 2 dias depois do dia mais bonito do mundo, que é o dia do meu aniversário, 26 de fevereiro, 28, já começa a valer, tá? Dia 30 de março, o artigo 29, que aí é introdução irregular de animais e vegetais, e dia 30 do 12, o resto da legislação toda já está valendo. Inclusive, se você tem algum recurso que está em julgamento, ou algum recurso que você vai dar entrada, ele já vai entrar desse jeitinho aí, que eu falei para vocês, tá? Bom, e aí, meninos? Eu fiz para vocês também, né? Igor e Ju, esse resumo. Muita novidade, para as coisas muito legais. Ela é como você falou, né? Ela é um pouco... tem coisas ainda que deixa meio no ar, mas é que a gente tá esperando ver o que eles vão... Principalmente esse sistema, né? Então... Eles lançaram, mas ainda ficou algumas
coisa, né? Parece que ainda tem coisa acontecendo, né, nos bastidores. Isso aí. Na minha opinião, em questão de estrutura de programa de autocontrole, eu não vi Isso ficou, nada isso ficou relevante. igual. Eu acho que foi muito Isso. consolidado questões burocráticas sobre a inspeção. Então, na minha opinião, é mais uma legislação mais voltada para a regulamentação do serviço de inspeção do Sim. que do programa de autocontrole. Essa que eu faço. Eu acho que eu achei na minha opinião, assim, Carol, é uma das leis mais, como fala, mais conectadas com a realidade do nosso século. Esses pontos, essas questões burocráticas que foram resolvidas, eu achei que é um grande avanço nessa questão do autocontrole no Brasil. Eu acho que tem tudo para ser um avanço positivo, desde que os complementos sejam, que nada seja modificado, nada seja revogado, porque a gente sabe que depois de publicado começam as pressões. Então, muita coisa é modificada, muita coisa é revogada, e a gente não sabe o que vem nesses complementos. Então, se esses complementos seguirem o que foi já definido na lei, eu acho que é muito positivo, tem muito para avançar. Você já me questão do conhece controle no bem, Brasil. né, Igor? A Gil tá me conhecendo agora. Eu diria que, assim, se o nível de organização daqui para frente continuar como foi colocado no texto da legislação, dando nome aos bois, dividindo isso aqui é para cá, isso aqui é para cá, apesar de ser complexo o texto, está muito organizado, está organizando as ideias da gente. Vale a pena a leitura, pessoal. Vale mesmo, sabe? Pega as canetas coloridas. O meu tem um negócio que eu escrevi aqui assim, parece com a auditoria da Josi, sabe? Uns comentários assim que a gente associa, que é para a gente entender, para a gente trazer para a nossa realidade. Mas se continuar nesse nível de organização das prateleirinhas aí, eu acho que para a gente vai ser muito bacana. E é o que a Joelma falou, né? É um respaldo realmente para a inspeção. Mas eu falo muito isso para o pessoal. Se você tem o manual de inspeção, se você tem a norma interna, se você tem as perguntas que vão cair na prova, você vai tirar nota melhor na prova. Então, se você sabe como que a inspeção vai ser feita, isso vai ficar mais fácil de você já deixar organizado, vai sobrar tempo para você fazer mais bonito ainda. Mas eu acho que a gente precisa ainda evoluir, Igor, e Ju, é a questão da nossa cultura, é o que está dentro da gente, de por quê, né, Ju? Por que ter PAC, Ju? A gente estava conversando mais cedo, né? Por que uma indústria de alimentos precisa ter um programa focado em segurança de alimentos? Lembrando também, né, que, vamos dizer assim, por que às vezes pedem, por que no laticínio tem que ter muito mais controle do que um restaurante, do que uma padaria? Por que é muito mais... tem que ter um RT e num serviço de alimentação, vamos dizer assim, numa padaria não precisa ter um RT se não é considerado indústria. E daí que vem a questão. Eu sempre olho e digo tal que o leite é o que? Ele é um alimento perecível. Então, assim, tu tem que ter muito mais controle, né? Por questão da própria microbiologia também. Vamos dizer assim, o que um micro-organismo gosta? É proteína, é tudo que tem ali. Então, a gente tem que ter, sim, um controle muito maior, né? Então, eles são alimentos que requerem mais cuidado. Não digo que a padaria com o restaurante não vai ter, mas tanto uma padaria como um restaurante, ele tem que garantir um alimento seguro, né? Então, perante a saúde do consumidor, até porque é um direito nosso, a gente também é consumidor. Então, a gente tem também o direito de receber esse alimento seguro, né? Tá no Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo isso envolve a questão do consumidor, como é que eu vou explicar? Do alimento ser livre de perigo físico, químico, microbiológico. E o PAC, eles são as boas práticas, é tudo conjunto, né? Nós temos que garantir desde ali do recebimento daquele leite até formado, né? Então, desde do asseio pessoal do manipulador, desde a parte de manutenção, desde a parte ali da qualidade de água, e se nós ver tudo esse
eu digo, todos esses controles tentando restaurar como um laticínio, né? Só que de formas diferentes. Então, mas o objetivo é um só. Eu chamei a Joelma aqui, a nossa anfitriã. Até é bom que vocês se conhecem. Não sei se vocês já se conhecem pessoalmente. Sério isso, né? Sério, você me chamou da cara que eu tô, que eu acabei de chegar da fábrica, o trem da luz não funciona. Estamos nesse nível aí. Querida, negócio aqui comigo é com emoção, você sabe, né? Eu chamei a Joelma aqui, Ju, porque assim, é uma live tanto do Oiapoque ao Chuí, como do pequeno até o grande, né? A gente falou muito da dificuldade da indústria pequena, que é a maioria da sua realidade hoje, e a gente falou do desafio que você tem junto com os seus clientes menores, que, né, até então, tipo, uns tinham, outros não tinham, e agora todo mundo vai ter que ter aí. E aí eu queria ouvir um pouco. A Joelma trabalha numa empresa consolidada, grande, que já tem todos os packs, que tudo já roda magnificamente, já estão magnificamente melhorar a luz aqui, porque tá muito ruim. Você tava meio queimadinha de sol, achei. Já roda magnificamente apanhando, igual o cachorro sem dono, mas é porque escolheu trabalhar com leite. Se tivesse escolhido trabalhar com refrigerante, não apanhava, mas aí enfim. Sim, bem isso mesmo. E aí, Joelma, assim, só para a gente não deixar de fora ninguém mesmo, né? A dificuldade do pequeno vai ser correr atrás, porque agora ele não tem mais como fugir, tá escrito, ele vai ter que começar, talvez, alguns do começo, outros aprimorar. E no grande, qual foi o impacto dessa legislação para vocês? Eu vou te dizer, Carol, o impacto, ele é do mesmo tamanho para todo mundo, tá? A única coisa é que talvez quem é menor ainda não esteja tão acostumado a fazer tratativa, né, em cima de não conformidade, e às vezes não detenha, por exemplo, algumas funções para monitoramento como laboratórios mais estruturados. Mas assim, a questão do autocontrole ela é igual para todo mundo, e para o grande é pior. Por quê? Quanto maior a sua empresa, quanto mais SKUs você tem, muito mais monitoramento você tem. O mapeamento de risco do seu processo é muito maior. Quando você tem uma empresa pequena, né, até esses dias mesmo a gente estava comentando aqui numa fiscalização que a gente teve. Os CISPs, eles têm muito mais facilidade de implementação de programas de autocontrole do que os CIFs. Porque o que acontece? A avaliação de risco das empresas maiores, ela é muito mais detalhada. Né? Os seus processos são muito maiores, os seus monitoramentos têm que prever diversas tratativas. Então, assim, as indústrias maiores, elas têm um problema, não um problema, mas a dificuldade da implementação de autocontrole é muito maior. Laticínios menores, é mais fácil de você dar tratativa, você geralmente está em contato direto com a alta direção, que geralmente é o dono do lugar, geralmente você tem um processo só, é muito mais fácil. Às vezes você vai trabalhar com 2, 3 monitoramentos. Uma empresa maior chega a ter 300 monitoramentos. Entendeu? Todos dentro da avaliação de risco. Então, assim, como que você faz? E se a gente levar em consideração que são 13 programas, se for CISB 12, né, mas se for CIF, são 13 programas, e cada um dos 13 programas, dentro dele, tem a sua avaliação dos 13, 15 elementos de inspeção. Então, realmente, quanto maior o porte da indústria, mais difícil fica. Quanto menor a indústria, mais fácil fica. A dificuldade, às vezes, é a descrição do procedimento. Se a pessoa nunca tiver tido contato com o autocontrole, a dificuldade realmente é a descrição mesmo do processo. Descrever e implementar. A implementação eu julgo que é mais fácil do que a própria escrita, porque às vezes a pessoa nunca teve contato com a avaliação de risco. Daí realmente é um pouco mais complicado. Mas se ela já tem um embasamento de risco, se ela já conhece a abordagem de risco, se ela já conhece tratativas em caso de não conformidade, correção, corretivas, não tem problema. É até mais fácil na minha visão. Porque na hora que ela está escrevendo, que ela está, entre aspas, esgotando as possibilidades, avaliando tudo ali na teoria, ela meio que simula algumas situações e ela já vai exercitando, né? Por isso que você fala que a implementação acaba sendo mais prática, ela já exercitou aquilo ali, né? Mas realmente, num primeiro momento, começar um PAC é um negócio que você põe a mão na cabeça e fala assim, e aí? Não, começar o programa de autocontrole Quando eu tinha 6 anos,
Hoje é dia 31 de janeiro, meu nome é Ana Carolina. Fazer assim, tipo, que começa, o que eu escrevo primeiro, né? Sim, porque assim, o pessoal confunde muito, né? Porque até anteriormente você tinha PPHO e você tinha manual de BPF, né? É o que eu falei do divisor de águas, tanto para a indústria quanto para o sistema de inspeção federal. Né? Anteriormente, até uns anos atrás, e não só uns anos atrás, tem algumas indústrias ainda trabalham desse jeito, são exatamente as que vão sofrer com a lei de autocontrole, elas trabalham reativas. Né? É análise de produto terminado e só. Elas não se preocupam em mapeamento de processo, em avaliação de risco de processo, em monitoramento de controle de processo. E aí que é o perigo. Então, assim, quando você começa a avaliar isso na indústria, realmente você tem uma certa dificuldade. Mas depois que você avaliou, mapeou, estabeleceu os controles e leva para a produção, é a parte mais fácil. O difícil é você mapear tudo isso. Principalmente se você não tiver nada. Né? Se você tiver ou um autocontrole que foi inteiro recusado pelo sistema federal, ou se você tem... Não tiver nada. Né? Ou se você vai começar do zero mesmo. Aí é um complicador, porque você tem que estabelecer todos os controles, todos mesmo. Principalmente quando você ainda não tem indústria que ainda não tem laboratório microbiológico, daí você tem que estabelecer como que você vai fazer monitoramento e verificação nessa situação. Mas, como eu estou dizendo, o difícil é começar. Implementar o autocontrole não é difícil, é a parte mais fácil. Difícil é você descrevê-lo e entender o que seu processo precisa. Esse é o pulo do gato do autocontrole. Eu também acho. É isso. É aí que existe a dificuldade. É isso aí, pessoal. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O que esse Que pessoal toma? Como? Toma. Entrou uma 380, agora entrou uma 420. Então, mas a Joelma não é do Sul. A Joelma ela só tá lá por acaso. Eu só emprestei. Elas vão pra lá, eu acho que o show da Oktoberfest Não, lá a Ju mas a Joelma não é. A Joelma é mineira que nem eu. Sim, eu sou mineira de Vitória. A Josi Killian, que é de lá também, que a hora que juntar eu, Joelma, Josi, Ju, em nome de Deus, não vai ter como. Aí, pra aguentar vocês 4 juntas, só com show. Só no intervalo. Aí, voltei. E é o que não falta, né, Joelma? É o que mais tem. Sim, com certeza. João, mas eu acho que você sintetizou muito bem as dores. Eu acredito também fielmente nisso. Eu só acho, uma coisa que eu tenho observado, que eu acho que muitas indústrias elas têm demorado para se atentar a esse fato. Porque o mapa, a inspeção federal, ela era muito didática. Então eu faço meu rótulo, o mapa vai avaliar, vai falar que eu não posso colocar isso no rótulo, eu vou corrigir, vou enviar de novo, está errado. Então, hoje a responsabilidade, o mapa não tem mais essa responsabilidade didática. E o autocontrole, ele reforçou muito isso, exatamente. Os fiscais, eles falam, eu não sou consultor de vocês. Hoje a indústria é responsável pela sua própria sorte. Eu sempre falo isso nos eventos. O mapa, a função do mapa, ela que desde o RISPOT de 1952 já era definido. Mas o mapa tinha responsabilidades que não eram deles. A responsabilidade do mapa no Brasil é a de inspeção e fiscalização. A responsabilidade de autocontrole, a responsabilidade de garantir a segurança do alimento é da indústria. Isso. Então, a indústria tem demorado para virar essa chave. Ela ainda é muito... Eu vejo que algumas indústrias ainda são muito dependentes dessa... do fiscal. De uma aprovação. Parece assim, tudo que vai fazer pede a bênção do Papa. Essa é e porque assim, realmente a indústria hoje ela tem essa dependência, porque o CIF meio que criou essa dependência quando as inspeções ainda não eram periódicas. Né? Quando você tinha aquele fiscal fixo em planta mesmo de laticínio. Então se criou essa dependência. Só que hoje tudo é muito rápido. A atualização de legislação é muito rápida. Hoje a abordagem de risco está aí, ela é um caminho sem volta. Então, assim, não adianta. É você que tem que saber. O mapa quer saber o que você vai fazer para se controlar, para mapear seus riscos. E aí, quando eu falo de compatibilidade de ação, ele vai entender
se as ações que você está tomando para suas não conformidades são compatíveis com o que o sistema federal tomaria às vistas de uma não conformidade. Então, esse é o interessante do autocontrole. Porque o que acontece? Uma fábrica pode estar virada de cabeça para baixo, desde que você tenha ação para aquilo de correção, corretiva, preventiva. E você comprova o que você vai fazer e vai funcionar e vai voltar de cabeça para cima não de tem novo. problema. Isso aí. E aí tá a dificuldade. Agora, sim, mas é assim, quando a gente vê todo esse cenário da complexidade que é o programa de autocontrole hoje, pelo que você mesmo mencionou, as leis elas são atualizadas e desatualizadas com uma rapidez grande, como a gente nunca viu antes. Aí eu pergunto para vocês que estão na indústria, qual é o perfil que se espera de uma pessoa hoje para o controle da qualidade? Eu Desafios Você cortou para mim. Eu não te ouvi, na verdade. O Instagram tá começando a cortar, gente. Tá. Ele perguntou o perfil que tem que ter uma pessoa para trabalhar com controle, com gestão da qualidade. Na verdade, tem que ter... Não é uma pessoa... É que não é uma pessoa que sabe tudo. É uma pessoa que tem o telefone de quem sabe. Também, isso é muito importante. A pessoa que tem o telefone de quem sabe. E assim, é igual eu falei, eu não gosto de PAC. Mas eu estudo PAC, porque das outras coisas que eu gosto, elas estão interligadas. Então, eu acho assim, se no seu trabalho você precisa saber PAC, e não é só que essa que vai estudar, vai fazer um monte de curso de PAC, vai fazer. O Vida de Laticínios tem um curso de PAC maravilhoso. Pega na mão, são aulas assim que a Milana ela passa um por um dos PACs. Não sei se você já tem algum também. Você já tem algum? Ou você tem projeto, ou Joelma, de ter algum? No momento, para isso, não. Né? Não. Mas não seja uma possibilidade. Como eu disse, PAC... No momento, PAC, você não pelo tem. menos Mas assim, a Milana já tem, que eu vou falar do que eu conheço, tá, gente? A Milana já tem, a Ju, eu até perguntei para ela mais cedo, ela não tem o curso, ela não tem o curso para oferecer, mas ela também presta consultoria, ela ajuda a desenvolver. Então, assim, gente, se o Ministério, na lei do autocontrole, virou e falou assim, ó, nós vamos contratar gente especialista. A indústria ela tem que entender que o profissional da qualidade, Igor, ele não vai saber de tudo, porque a velocidade de atualização das legislações e tal, tem que ter esses momentos de troca de figurinha. Então, às vezes, fazer os cursos para atualizar, contratar um assessor, um consultor, isso é muito importante, essa troca de informação. Então, quem está na indústria, quem é o responsável, quem é o agente do agente, aí, definido pela legislação, vamos dizer assim, gente, vai fazer curso. Vai sentar, vai aprender a descrever, para depois, sei lá, que a Joelma falou, entendeu? Depois você descreve, implantar é mais fácil. Vai fazer um curso. É importante, pessoal. É importante. Profissional de qualidade tem que dominar a sua área. Ponto. Acabou. Entendeu? Ele tem que ter pelo menos o domínio básico para ele conseguir fazer uma implementação, para ele conseguir entender conceitos básicos e se virar dentro deles. Senão, não tem o que fazer. Isso para qualquer área, né, gente? É aquele meme, né? Fizemos assim, esse profissional não serve. Meu Deus, eu já não escuto vocês. Mas... Profissional. Não, é porque o Instagram já começa a cortar esse povo feio. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, que daqui a pouco nós vamos ficar aqui, né? Sim. Ó, live gravada no Instagram do workshop e no meu. Amanhã de manhã eu vou publicar no story como que vocês vão conseguir o resumo. O resuminho tá bem bonitinho. Eu até falo para vocês quantas páginas tem. Tem muito. Depois vocês dão uma olhada. Mas tá bem bonitinho, de graça para todo mundo, tá? Eu só tô vendo o que eu falei para vocês no começo da live. Como que eu vou disponibilizar? Porque aí quem não tem Gmail, o negócio de Google Drive, fusão e tal, então só tô fechando lá com a Mariana para ela me ajudar, como que a gente vai divulgar isso, que é para ajudar, tá? Ju! Posso dar só um... Obrigada. Oi. Carol. Eu amei conhecer, eu tô louca para conhecer vocês pessoalmente, né? Então... Eu sou grudenta, tá? Fiquei muito feliz. Espero ter contribuído. Carol. Sim, com certeza. Eu quero muito trocar muitas figurinhas com você. Fale, Igor, que o Igor tá nervoso. Não, eu
aproveitar a presença de todo mundo para falar o seguinte: as inscrições para o workshop estão abertas, o workshop em Chapecó, elas vão até o dia 15 de fevereiro. Então, a gente precisa que as pessoas se adiantem para fazer a inscrição, porque embora hoje seja dia 61 de janeiro, 15 de fevereiro está logo ali. Os temas do workshop, gente, os temas estão, assim, incríveis. A parte de rotulagem vai ser uma mesa redonda. Então, vai ser uma discussão dinâmica, uma discussão com profissionais, assim, excelentes, profissionais que estão inseridos, que conhecem as dores, que conhecem a realidade. Depois nós vamos ter uma palestra que também é tipo como se fosse uma mesa redonda, mas é uma palestra técnica sobre higienização, que também é uma dificuldade muito grande na indústria. Não é de fazer, mas sim de que os resultados sejam constantes. Eu acho que a inconstância dos resultados é o que tem gerado mais a não conformidade. E depois, no segundo dia, para fechar com chave de ouro, toda a parte de fisicoquímica, de leite e derivados. Então, eu deixo esse convite. Nós estamos com um cupom de desconto, já estão nas últimas vagas, um cupom de desconto exclusivo da Unisenai. Não é só para alunos da Unisenai, mas é um cupom da Unisenai, presente da Unisenai. E com 10% de desconto, quem quiser aproveitar o cupom, já os últimos cupons estão sendo comercializados. Então tá. Joelma, obrigada por ter aceitado a minha Total. pegadinha da malandra. Eu ia falar com você, Joelma, aparece lá que eu vou te chamar, porque eu queria que... Mas eu falei, não, eu vou fazer surpresinha. Você deu um poste que eu acabei de chegar. Não, mas eu sabia que você ia estar mais ou menos, pelo menos mais pro final, eu sabia que Eu você ia vinha chegar. pelo carro e vim. Eu vi que você estava gravando mais cedo, falei, daqui a pouco ela tá lá. Então tá, gente, aqui, boa noite. E amanhã vocês ficam sabendo lá nos stories, tá bom? Um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.